Esse vídeo ele é feito especialmente para você que tem o sonho, tem vontade de realizar algum projeto, mas que ainda não colocou esse sonho, essa vontade em prática porque está entendendo alguns pontos, amadurecendo as ideias e pensando um pouco melhor. Eu vou ler um trecho de um livrinho, que é um livro zen, que traz uma reflexão aqui que nem é sobre empreendedorismo, mas que se aplica muito bem ao que eu quero trazer. E aí eu vou falar para você como que eu analiso isso e como que isso fez sentido na minha vida, e depois eu vou falar o trechinho seguinte do livro, que ele, digamos, responde o primeiro, ele traz a conclusão do primeiro. Vamos lá, você já vai entender. O importante você entender agora é que esse vídeo vai te dar um empurrãozinho, ele vai servir para você pegar essa tua ideia que ainda não está pronta, mas colocar ela em prática, colocar ela no mundo. Então, se você está precisando desse empurrão, esse vídeo vai servir perfeitamente para você. Bom, vamos lá, vou ler aqui para você. Podes descobrir por ti mesmo se a água está fria ou quente se lhe tocares. Não fiques à espera futilmente que as pessoas te expliquem as coisas. Acabarás por viver dentro da tua cabeça, preso ao mesmo sítio, deixando as oportunidades passarem por ti. Quando não tiver certeza, começa por experimentar as coisas na realidade por ti mesmo. Então o que eu vejo, né? Eu dou aula de empreendedorismo já há muitos anos e eu vejo que a maioria das pessoas erram pelo mesmo motivo. Elas esperam ter uma ideia muito concreta, elas ficam jogando como se fosse um jogo de RPG nas suas mentes, pensando nos problemas, nas soluções e planejando muito as coisas, esperando que uma ideia se conclua, que a coisa se feche, que elas tenham total clareza do que devem fazer. E com isso o tempo passa, os problemas são sempre novos e conforme vão sendo solucionados, vão surgindo outros problemas na mente e fica tudo sempre num campo mental, num campo das ideias. Só que o que acontece é que, ainda que a gente construa uma ideia muito bem elaborada e complexa na nossa mente, quando a gente coloca aquele projeto de verdade no mundo, todas aquelas ideias se desconstroem, porque a gente percebe que, em contato com a realidade, as ideias são apenas ideias, são hipóteses que a gente precisa testar e validar. Então, cada ideia que você tem a respeito de um negócio, por mais que para você pareça óbvio que aquilo é muito concreto e certo, você tem que tratar isso como uma hipótese, como algo que pode ser ou pode não ser. E antes de você criar uma outra ideia, tornar aquela ideia ainda mais complexa, elaborar um pouco mais, você deve testar aquilo. Se você ainda não tem um produto, não tem um serviço, você deve minimamente conversar com pessoas que são o seu público-alvo e entender se elas concordam, o que elas acham, como que elas pensam e de verdade, mais do que concordarem ou discordarem de você, como que elas resolvem esses problemas, como que elas lidam com aquilo de verdade. Existe uma frase que eu gosto muito que é: não existe elogio mais sincero no mundo dos negócios do que o dinheiro. Então, se a pessoa realmente paga por aquilo, né? Às vezes as pessoas acham boas as ideias, mas não o suficiente para pagar por aquilo, por comprar uma solução ou alugar um serviço, sei lá o que acontece. Então, o que acontece com muitas pessoas é que as ideias vão ficando cada vez mais elaboradas, mais elaboradas, mais elaboradas, e quando chega na hora de realmente colocar aquilo no mundo, as ideias são complexas e grandiosas e a realidade ela é simples e prática. E as ideias passam a não corresponder aos fatos e isso traz uma desmotivação, isso acaba com a motivação. Porque no teu plano mental, o teu projeto é grande, o teu projeto já resolve muita coisa e ele tem muitos braços e pernas e ele faz muitas coisas diferentes. E no mundo prático, você deve simplesmente ajudar alguém a resolver um problema e ver se aquela pessoa está disposta a pagar alguma coisa por isso, sabe? Então, isso às vezes torna a gente pessoas muito orgulhosas. A gente começa a criar um eu idealizado, que é o dono de um projeto que é maravilhoso, e na verdade a gente não é essa pessoa de fato. E a gente começa a se portar perante nós mesmos como uma pessoa que já fez e está desfrutando de um mérito que a gente ainda não alcançou. Então, se você tem uma ideia, não espere essa ideia ficar cheia de partes e torná-la mais complexa, imaginar resoluções, problemas e resolver tudo na tua mente. Antes dessa ideia ficar complicada demais, você coloca ela no mundo. Porque a partir do ato de você colocar ela no mundo, de você testar, você vai ter ideias mais concretas, você vai ter uma certeza do próximo passo. E às vezes a gente fica buscando o 10º passo antes de dar o primeiro. Às vezes a gente quer esticar o braço e pegar alguma coisa que está lá longe, em vez de pegar a fruta que já caiu no chão, sabe assim? Imagina uma árvore e você quer pegar a manga lá de cima, mas você pode pegar uma que está no ponto certo, que acabou de amadurecer e cair. Ela acabou de cair na tua frente e você quer esticar o braço e quer pegar lá de cima. Só que a que está lá em cima, ela ainda está verde, por isso que ela está lá em cima. Quando ela estiver no ponto certo, o que vai acontecer? Ela vai cair, porque a natureza sabe o que faz, ela é sábia. Eu vou ler aqui a resposta, né, digamos assim, a frase complementar que vem aqui em seguida nesse livro. Em vez de te arrependeres de nunca ter feito algo, é melhor tentares e arrepender-te
depois. É português de Portugal, gente, não repara. Mesmo que venhas a arrepender-te, ainda existe o tu que tentou. O teu eu será diferente do que era antes. Não faz mal arrepender-se de ter feito algo, não faz mal. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes aquele projeto que você sonha, ele vai ser realizado por uma pessoa que você ainda não é. E você precisa se tornar essa pessoa para poder realizar aquele projeto grandioso. Só que você só se torna essa pessoa a partir do momento que você vive algumas experiências que o eu sonhador ainda não viveu. Então você precisa viver a vida, viver, andar, caminhar para no caminho surgirem as oportunidades e você poder amadurecer o teu projeto e se transformar na pessoa capaz de criar aquilo que você ainda não consegue. A gente imagina que a gente vai um dia conseguir dar um passo maior do que a nossa perna, que vai ser esse projeto sonhado, tão sonhado. Mas a gente não consegue dar passos maiores do que a perna. Esse é o grande ponto. Você não consegue dar passos maiores do que a perna. Você tem que dar passos menores para que ao dar esses passos você atinja aquele lugar, você chegue aonde você quer chegar. Não tente dar passos menores do que a perna, dê passos pequenos, dê passos do tamanho da sua perna. Mas mais vale você dar muitos passos para chegar no seu objetivo do que você ficar calculando a distância, imaginando que você vai esticar a perna de um tamanho gigante e você não fazer nada. Se você começar hoje, não pense que você vai começar lindo, maravilhoso, sabendo e que tudo vai acontecer do jeito que você está imaginando. Não! Esqueça tudo que você criou e pense na primeira criação, na primeira ideia. Em quem é a pessoa que você quer resolver o problema, quem é o seu público. Ou então, se você não sabe ainda, pergunte, converse com pessoas diferentes. Ao invés de você esperar ter um projeto para você dizer, olha, eu tenho o seu projeto, você pode começar a comunicar com as pessoas que você tem uma ideia de um projeto e conversar com elas e entender o que elas pensam a respeito disso. E não necessariamente você vai ouvir todas elas, mas isso já vai te ajudar a amadurecer a ideia. Em vez de você fazer um serviço, contratar gente, alugar um lugar, captar investimento, sei lá, conseguir dar um passo grande, seja humilde, dê um passo pequeno. Esse passo pequeno vai te levar a dar um segundo passo que pode ser um pouco maior. Pode ser que esse passo pequeno te faça dar um passo para trás, mas depois você vai conseguir andar na linha reta, na direção certa que você precisa de fato caminhar. Ou seja, as nossas ideias muitas vezes não correspondem aos fatos. Você precisa se transformar. Vou ler aqui de novo para você. Mesmo que venhas a arrepender-te, ainda existe o tu que tentou. O teu eu será diferente do que era antes. Ainda que você faça algo sem ter certeza e por isso você vai acabar muito provavelmente errando, o teu eu que cometeu o erro, ele é superior ao teu eu atual que não cometeu esse erro. E esse eu superior atual, ainda assim pode ser que não seja o suficiente para atingir aquele objetivo que você almeja, mas ele está um pouquinho mais perto do que o teu eu de agora. Então, coisas maravilhosas acontecem no caminho de quem está caminhando. Essa é a recomendação que eu tenho para te dar hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse modelo um pouco diferente, trazendo aqui um livro, não é algo que eu tenha feito, é a primeira vez que eu faço. Inclusive, eu estudo coisas, né? Eu não tenho estudado sobre negócios, marketing, empreendedorismo. Eu gosto de estudar filosofias diferentes, religiões diferentes e ideias que são conectadas, né? Que eu mesmo conecto ao empreendedorismo, ao meu contexto, ao contexto do que eu crio aqui de conteúdo também nesse canal. Então, se você gostou da ideia, se você curtiu, deixa aqui seu like, deixa um comentário para eu saber que é um bom direcionamento. Como eu expliquei para você, né, a gente aprende conforme a gente percorre o caminho. Eu estou testando uma coisa diferente e eu preciso do teu feedback para saber se esse caminho está certo ou não. Se você achou ruim, é porque você nem comentou e você nem está aqui até o final. Se você está aqui até o final, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário para eu saber que você está gostando. Porque esse vídeo foi feito especialmente para você que assistiu esse vídeo, que gostou, que se sentiu conectado. Não é feito para uma multidão, ele é feito para uma pessoa. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.